Sem tempo de TV e com cota mínima do fundo eleitoral, pré-candidato da missão tenta compensar desvantagem financeira com arrecadação coletiva, mobilização digital e acenos ao empresariado. Ó, Renan Santos Milei aqui. O pré-candidato à presidência Renan Santos busca montar, fora dos meios tradicionais, a engrenagem. Deixa eu dar mais um aqui para todos lerem juntos. A engrenagem de sua campanha para 2026. Sem tempo de TV, com acesso apenas à cota mínima do fundo eleitoral e fora das estruturas dos grandes partidos, o presidenciável lidera o financiamento coletivo eleitoral e aposta na mobilização da base do MBL para reduzir a desvantagem em relação aos principais adversários. Em paralelo, tenta ampliar a interlocução com empresários e investidores da Faria Lima em meio ao desgaste de Flávio Bolsonaro. Essa distância em relação aos principais adversários aparece na divisão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, tal. O PL vai ficar com 881 milhões, o PT com 615, a missão caberão 3 milhões. O valor correspondente à cota mínima destinada igualmente aos partidos com estatuto registrado no TSE. A quantia representa apenas uma fração do teto de gastos da campanha eleitoral fixado em 133 milhões, tá, rapaziada? Isso aqui é o que Flávio Bolsonaro e que Lula vão colocar na campanha declarado, tá? Isso aqui é o declarado deles. É foda. É foda. A diferença decorre das regras de distribuição do fundo eleitoral, que levam em conta o desempenho dos partidos nas eleições anteriores e a força das siglas no Congresso. Lançado como projeto partidário pelo MBL em 2023, registrado apenas em 2025, a missão não disputou a eleição de 2022, por isso ficou restrito à parcela mínima dos recursos públicos. Beleza. Uma das principais apostas de Renan é o financiamento coletivo, a chamada vaquinha eleitoral. A modalidade, autorizada pela Justiça, permite a participação direta de cidadãos no financiamento de partidos e candidaturas. Desde maio, quando o calendário eleitoral passou a permitir, Renan lidera o ranking, com 1,1 milhão arrecadado. O valor é mais que o dobro obtido pelo segundo colocado, como Nilson, que arrecadou 400 mil. Para o tesoureiro do Missão, olha eu aí, ó nós aí. O desempenho na vaquinha reflete a rede de apoiadores construída ao longo dos anos em torno do MBL e de figuras ligadas a Renan, dos fundadores do movimento. O ecossistema inclui canais no YouTube e perfis nas redes sociais que, somados, reúnem 6,4 milhões de seguidores. Além de cursos livres e uma revista de política e cultura, cuja assinatura anual custa 1.800. Na avaliação dele, esse conjunto de plataformas ajudou a transformar a audiência digital em engajamento político, capacidade de arrecadação. Aqui está a minha modesta frase, né? A construção que o Renan fez, tanto da revista Valete como do MBL, engajou as pessoas ao longo dos anos nesse universo. Muitas das pessoas apoiam a candidatura dele. A limitação vem acompanhada de outra dificuldade, a ausência de tempo de TV. Como a divisão do horário eleitoral gratuito leva em conta o tamanho das bancadas, a missão ficará fora dessa distribuição. Nós não temos tempo de televisão, tá? A resposta da pré-campanha tem sido apostar em mobilização de baixo custo. A vereadora Amanda Vettorazzo diz que o grupo está acostumado a atuar com poucos recursos, mas reconhece que uma disputa presidencial exige uma estrutura robusta. A campanha pretende manter uma operação otimizada com novos pedidos de doação e jantares de arrecadação durante o período eleitoral. Nossa campanha é muito enxuta. Diz que não irá usar os fundos eleitorais e deve repassar a verba aos candidatos a deputado do partido. O próprio Renan tenta transformar a limitação financeira em parte do discurso político. Na avaliação do pré-candidato, a mobilização digital e a rede de apoiadores construída pelo MBL reduzem a necessidade de palanques estaduais. O conceito de palanque é old school. Qualquer cidade que eu viajo, eu tenho militância. A estratégia, porém, tem limites. E olha só que curioso, tá, rapaziada? Eles entrevistaram aqui o Leandro Consentino, que foi meu professor na pós-graduação, que falou ali qualquer coisa, né? Além da mobilização, o Renan tenta abrir espaço junto ao empresariado. O levantamento do Estadão identificou cerca de 32 participações em eventos com empresários da Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, e em podcasts ligados ao mercado. A movimentação busca dar musculatura política para a campanha apresentar presenciável aos setores que ainda avaliam alternativas à direita para 2026. Por que isso, né, rapaziada? Porque o Renan, ele é o pré-candidato que se expõe.
que se expõe, né? Então, você não vai esperar isso do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, ele tem, a campanha dele consiste em você ficar quieto o máximo possível, fique quieto o máximo possível, fale menos o máximo possível e tente ir pro segundo turno contra o Lula. E aposte na rejeição dele. Essa é a única estratégia. É a única estratégia de Flávio Bolsonaro. Não existe outra. Não existe outra. Então, é óbvio que, se você comparar as participações do Renan em qualquer setor da sociedade, desde mercado financeiro a qualquer outra coisa, o Renan ele vai ter a participação muito alta se comparado aos demais. Por quê? Porque ele está se expondo, que é o que os outros não fazem. E por que os outros não fazem isso? Porque não interessa a eles falar. O objetivo deles é falar o menos possível. Falar o menos possível. A aproximação ocorre em meio ao desgaste de Flávio Bolsonaro com parte desse segmento. Tal. Empresários ouvidos sob reserva afirmam que o episódio tornou a figura de Flávio tóxica por parte do mercado. O caso expôs uma fragilidade da pré-candidatura não apenas pelo episódio em si, mas pelo risco de novos desgastes envolvendo o senador e seu histórico político. Os mesmos interlocutores afirmam ver em Renan sinais de maior musculatura e amadurecimento. Aliados de Renan, aliados de Renan, eu sou um aliado do Renan, tá? Sou um aliado de Renan Santos. Aliado de primeira hora. Eu gostaria de. Eu gostaria de ser tratado assim, tá? Aliado de primeira hora. Aliado de primeira hora, Renato Batista. Dizem que a maior exposição eleitoral ajudou para candidato a vencer uma barreira inicial de desconhecimento do empresariado. A leitura é que parte do mercado passou a observá-lo não apenas por uma mudança de discurso, mas pela necessidade de mapear alternativas à direita com a aproximação da eleição. Renan, por sua vez, afirma que os setores da Faria Lima erraram ao apoiar o bolsonarismo no passado, que em sua avaliação contribuiu para a volta de Lula. O pré-candidato também diz ter conseguido, nos últimos meses, reduzir o que se chama de resistência ao seu nome. Tem que saber que o bolsonarismo é uma farsa para ser derrubada. E aqui na Faria Lima endossou-se muito o erro do bolsonarismo. Tem que parar de endossar. Essa provocação está ressoando. Está havendo uma retomada de consciência na Faria Lima de que não vai dar para fugir da seguinte questão. Para superar o petismo, não será pelo bolsonarismo. E aí eu estou estabelecendo esse tipo de diálogo que é fundamental. Matéria do Estadão. Vamos dizer... tentando mostrar, né, em partes, como a gente lida com a falta daquilo que a imprensa, né, e os analistas consideram as dificuldades de uma campanha eleitoral. Nossa, mas ele não tem a tal da estrutura, mas ele não tem o tal do palanque. Eu gosto muito dessa do palanque, né? Que é um negócio, sei lá, pressupõe que tem um palco no estado e você só obtém o acesso àquele palco se você tem um governador do seu partido. E o curioso disso é porque eles veem, por exemplo, uma candidatura como a do Ronaldo Caiado. Eles veem a candidatura do Ronaldo Caiado como uma candidatura que tem palanque. Que palanque tem Ronaldo Caiado? Se o Ronaldo Caiado for ao Rio de Janeiro, o Eduardo Paes vai falar: porra, qual é, meu irmão? Porra, vaza daqui, meu irmão, tu vai me prejudicar, porra. Vai lá na Bahia, vai falar: oxente, sai, Caiado, sai daqui, Caiado, sai daqui. Vamos mandar ele embora. Então, assim, até nessa concepção, nessa nomenclatura, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Nós temos hoje, pela missão, 9 pré-candidatos ao governo do estado, tá? Que são Espírito Santo, Breno Barcelos, Maranhão, André Luiz, Mato Grosso, Rafael Milas, Minas Gerais, Ben Mendes, Rio de Janeiro, Bombeiro Rafa,
Paraná, Luiz França. Ceará, delegado Hugo. Pernambuco, Renan Ralais. É isso? E Marcelo Brigadeiro, um monstro, casca grossa, em Santa Catarina. São 9 pré-candidatos ao governo do estado pela missão. E ainda avaliamos lançar outros. Estamos avaliando em Alagoas. Estamos avaliando no Rio Grande do Sul, Renan tá por lá. Estamos avaliando em São Paulo. Estamos avaliando no Distrito Federal. Esse número ainda pode aumentar. E temos 3 pré-candidaturas ao Senado. Do engenheiro Túlio em Rondônia, do Haroldo Medina no Rio Grande do Sul e do Hélio Seco no Rio de Janeiro. Tá? Esses são os palanques da missão. Os palanques da missão são esses. Os palanques da missão são os happy hours que a gente realiza em qualquer cidade que a gente tiver e que vai ter mais de centena de pessoas. Independente de onde a gente esteja. Esses são os nossos palanques. Esses são os palanques de Renan Santos. Acreditar que o Zema, ele tem um palanque em São Paulo porque o Novo apoia o Tarcísio, desculpa, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E veja, o Novo saiu de praticamente todas as disputas majoritárias aí ao redor do Brasil para, em geral, apoiar o PL. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.